É como um filho. Você faz uma promessa a um filho, enquanto ele está indo direitinho, tá bom. De repente o filho chega e diz assim: mas o senhor e a senhora não me prometeu me dar algo? Foi, mas você não se comportou direitinho, eu desisti. É assim ou não é? É. Então, mas pastor, e é assim, irmão. A gente precisa, muitas vezes, me lembro de Eliseu. Isso é bíblico, pastor, é. Eliseu estava no seu aposento, no seu particular com Deus, e de repente chegou Naamã. Depois do rei da Síria, quem mandava em tudo era ele. Só que Naamã tinha um pensamento: quando ele chegasse lá, Eliseu ia sair, ia lá fora, ia prestar continência, fazer aquela bajulação desgraçada que fazem por aí. Eliseu não saiu. Eliseu ficou lá e mandou o recado: diga a ele que vá tomar banho lá 7 vezes no Rio Jordão. Quando Naamã ouviu isso aí, Naamã ficou muito irado. Disse: como é que é? Eu vim da Síria, lá tem 2 rios melhores e mais limpos, rios considerados real, da realeza, e eu vim aqui para tomar banho num rio sujo, porque o Jordão não era um rio totalmente limpo. Vou não, vamos embora. Mas como sempre tem alguém, né, que: meu senhor, não faça isso não, vá lá. O homem de Deus, se ele mandasse meu senhor fazer algo mais, me permite a expressão, mais difícil, mais complicado, o meu senhor não faria? O que é o meu senhor ir lá no rio dar 7 mergulhos? Aí ele voltou. Por isso que é bom, irmão, tem pessoas que se perdem porque não escuta conselho. Tem gente que ele é o dono da verdade, ou a dona, ou é a verdade em pessoa, não escuta conselho de ninguém. Só que Naamã, mesmo na sua prepotência e arrogância, ele resolveu ouvir o seu servo. Porque infelizmente nós vivemos em um mundo em que, na sua maioria, só quem é valorizado é o Senhor, e o servo não serve para nada na sua maioria. Aí Naamã resolveu dar ouvido ao seu servo, voltou, tomou o seu banho, deu 7 mergulhos, e quando levantou curado. Por quê? Porque ouviu alguém dizer: meu Senhor, volte, a sua vitória está em voltar, e dá os mergulhos. E Deus fez a obra na vida dele, mas não precisou Eliseu fazer o que Naamã queria que ele fizesse. E nesta noite eu quero trazer uma reflexão. Logo após estaremos ministrando a ceia. Capítulo 35 de Gênesis. Nós lemos um texto nesta noite. Quem já ouviu aqui falar de Débora? Quando a gente fala de Débora, me permita essa expressão, a igreja lembra de quem nós nos lembramos? Alguém aqui já ouviu falar de Débora? Já? Quem era Débora? A juíza, a profetisa, não é isso? Mulher de Lapidote, que julgava, atendia Israel debaixo de uma árvore, debaixo de um carvalho, e que deu uma ordem a Baraque, que era o comandante do exército de Israel na época. Mas Baraque estava com medo
de ir para a guerra e enfrentar os inimigos. Só que nós vamos falar hoje de uma outra Débora. Quem já ouviu falar dessa outra Débora aqui? Não é da Débora, a juíza, que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar de uma Débora que praticamente na história da Bíblia Sagrada ela viveu no anonimato. Praticamente quase ninguém ouviu falar dessa mulher. A única vez que aparece o nome dela na Bíblia Sagrada é no capítulo 35 do Gênesis, que foi o texto que nós lemos aqui nesta noite. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 35, verso de número 8. E morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute. Amém? Glória a Deus. É a única vez que o texto cita o nome desta mulher, e não mais ouviremos em nenhum lugar da Bíblia ouvir falar no nome dela. Porém, nós temos um versículo que fala não do nome desta mulher, mas porém, ela já aparece de forma, eu vou usar a expressão, isolada. O seu nome não é citado. No capítulo 25 de Gênesis, versículo de número 59, melhor dizendo, capítulo 24 de Gênesis, versículo 59. Diz assim: então despediram Rebeca, sua irmã, e sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. Pastor, talvez nós, quando eu lia um pouco, que pouca coisa se tem a respeito, escrito biblicamente e até teologicamente nos comentários bíblicos, pouquíssimas coisas tem a respeito desta mulher. Porém, essa mulher foi uma mulher extraordinária. Igreja, muitas vezes as pessoas acham que só estão sendo reconhecidas ou tendo o seu reconhecimento quando os homens, de forma pública, em frente a uma grande multidão, ou em frente à grande mídia, ou em redes sociais com milhões ou bilhões de seguidores, como por exemplo Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Kawaii e outros lá, outras redes sociais. As pessoas acham que só tem protagonismo quando eles estão sendo apresentados a milhões e milhares de pessoas. É natural do ser humano em si, e eu não acho errado, porém, o que eu acho errado é a forma como se administra o protagonismo, o querer ser visto, o querer mostrar o seu trabalho, o querer apresentar aquilo que tem, talvez o seu talento, aquilo que sabe fazer de melhor. Porém, o problema não é apresentar, não é mostrar, é a forma como a pessoa se comporta com aquele mostrar
e o pós, que seria o resultado após mostrar o seu trabalho, após ter o resultado reconhecido, por exemplo, por milhões ou bilhões de pessoas, como aquela pessoa vai se comportar. Na sua maioria, se é que ela tinha ou ele tinha humildade, geralmente acontece de a primeira coisa a acontecer é sair logo a humildade. Pastor, mas aí eu costumo dizer o seguinte: alguém diz assim, fulano mudou tanto depois que conseguiu chegar ao lugar tal e tal. Ninguém muda, irmão. Entenda a minha psicologia. Ninguém muda. Simplesmente fulano ou fulana só mostrou aquilo que ele já era. Por quê? Porque ele estava aguardando camuflado. No dia que ele ou ela galgou o que quis, aí realmente passou a mostrar quem verdadeiramente era. Débora, a ama de Rebeca. Primeiro nós queremos entender quem era a Rebeca. Nós ministramos aqui por esses dias, estamos ministrando a respeito de Jacó. Começamos uma primeira parte, próxima semana iremos para a segunda parte, mas eu queria dar um intervalo aqui agora e queria falar um pouco dessa mulher. Rebeca, como nós conhecemos, a palavra diz que um dia Deus chama, Abraão chama o seu servo Eliezer. O texto não diz o nome de Eliezer, porém dá-nos a entender que foi este servo que era da cidade de Damasco, e diz para ele: olha, eu preciso que você vá até a Mesopotâmia, na casa dos meus parentes, e de lá você traga uma esposa para meu filho Isaque. A palavra nos mostra que Deus fez uma promessa a Abraão. Ele tinha 75 anos de idade. Uma pessoa com 75 anos, há muito eu escuto falar por aí, geralmente dizem o seguinte: eu só estou esperando a hora, não é assim? De partir. Aqueles mais agressivos dizem assim: eu já estou com o pé na cova, né? Tem aqueles que dizem assim: eu já dei o que tinha de dar, no sentido de fazer o que tem de fazer de trabalho da vida. E começa essas palavras, esses contextos, esses textos. Porém, imagine Deus chegar para alguém com 75 anos, ele fazer uma promessa e cumprir 25 anos mais tarde, na idade de 100 anos de idade. Irmão, é ter muita fé para entender que era Deus que estava falando com ele. E desse nascimento nasceu Isaque. Deus prometera a Abraão. Isaque com 100 anos, Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos de idade. A palavra diz que Isaque, quando chegou à sua certa idade e precisou casar, tinha em torno de 40 anos de idade, quando ele casou com Rebeca. Abraão mandou buscar uma esposa, e quando o Damasceno chega lá na Mesopotâmia, ele leva 10 camelos com o melhor que tinha na terra, que Abraão era um homem muito rico. Para as irmãs terem uma ideia, Abraão tinha um cemitério particular, que ficava lá nas terras dos heteus, que ele comprou a um homem chamado Efron. E ele comprou lá um pedaço de terra e fez um cemitério particular. Para as irmãs terem ideia, Abraão tinha um exército particular, composto por aproximadamente 318 homens. E foram esses 318 que foram ao encalço dos reis que levaram seu sobrinho preso. E Abraão foi lá e resgatou seu sobrinho logo com esses homens. E a palavra diz que quando o Damasceno chega lá, que ele chega no muro da cidade, na entrada da cidade, na Mesopotâmia, ele faz uma oração e diz assim: Senhor, eu vou pedir água a uma moça, e a moça que me der água,
E ela voluntariamente, ela oferecer, não foi assim? Água para os meus camelos. Essa é a moça que o Senhor escolheu para ser a esposa de meu Senhor, do filho do meu Senhor. E ele está lá orando, de repente ele olha, lá vem uma moça com um cântaro na cabeça. E ele vai ao encontro dela, pede água. E ela dá água para o moço. Só que ele tinha 10 camelos que estavam com sede. Ela resolveu oferecer água aos camelos. Já estava se cumprindo parte daquilo que da prova que ele tinha feito com Deus. E a palavra diz que ele, enquanto ela dava água aos camelos, irmão, preste atenção numa coisa. A palavra diz que ele observava o movimento dela. E por que ele observava, pastor? O texto diz que ele observava para ver se Deus tinha feito prosperar o seu caminho. Ou seja, para ver se aquilo que estava acontecendo realmente era a vontade de Deus. Porque muitas vezes as pessoas fazem as coisas sem observar se é Deus mesmo que está no negócio. É assim ou não é? Tem gente que mete a cara, faz as coisas, aí depois que o negócio dá errado, aí faz feito o servo de Eliseu. Ai, meu Senhor, e agora? Oi, irmão. Oh, glória a Deus. A sua vinda aqui hoje não foi em vão. Deixa eu lhe dizer uma coisa nessa noite. Eu não sou, quem me conhece sabe que eu tenho o maior cuidado com isso. De falar algo, e principalmente algo que Deus não autoriza. Mas nessa noite, Deus ele está assinando algo em favor de alguém neste lugar. Oh, a palavra diz que ele está lá olhando, só que faltava mais alguns detalhes. Qual era, pastor? Abraão disse para ele o seguinte: tem que ser da minha parentela, não pode ser de outra linhagem. Quando ela está dando de beber aos camelos, que ela termina, ele olha para ela e diz assim: ô minha filha, de quem você é parente? Nós ministramos aqui por esses dias, e ela disse assim: eu sou filha de Milca, filha de Milca com Betuel. Ou seja, eu sou filha de Betuel, a qual Milca me teve. E quem era Betuel, irmãos? Betuel era filho de Naor. Pastor, mas essa mistura, entenda. Ela era filha de Betuel com Milca. Betuel era filho de Naor. E quem era Naor? Irmão de Abraão. Veja o que é que Deus faz. Deus não trabalha tudo certinho? Deus trabalha tudo direitinho quando nós colocamos Deus no controle da situação. O Damasceno saiu lá de Canaã para a Mesopotâmia e ele tinha uma missão, e a missão era trazer a moça certa da família certa. E para isso ele fez uma oração e fez prova de Deus. E ele, quando ele ouviu essas palavras, a palavra diz que ele adorou ao Senhor, porque Deus estava conduzindo aquela história. E ele foi até a casa, e chegando lá, passou um momento, na hora de ir embora, que a família despediu Rebeca. O texto no capítulo 25 diz que quando despediram Rebeca, veio com ela um personagem anônimo.
Não está dizendo aí no capítulo 24, melhor dizendo, perdão, capítulo 24, verso 59, veio Rebeca, sua irmã e a sua ama. Veja, irmã, que coisa interessante. Qual era o papel da ama? Às vezes alguém trabalha em uma empresa e diz assim: eu só, lá na empresa eu só sou serviços gerais. Escute bem. Não tem pessoas que se diminuem a esse ponto. Você trabalha em que? Eu só sou serviços gerais. Oi, irmão. Você é uma das pessoas mais importantes que tem dentro da empresa. Sabe por quê? Se você não organizar lá a tua área, se você não fizer lá o asseio da sala, a limpeza, ninguém trabalha. É assim ou não é? Por que quando adoece o funcionário da área da limpeza, ou ele falta, alguém procura logo, cadê fulana? Ou se atrasar um pouquinho, diz assim, cadê fulano ou fulana que não chegou ainda? Sabe por quê? Porque o teu trabalho é importantíssimo. Se não fosse, não precisava de uma pessoa para fazer esse serviço lá. Fecha uma sala, deixa ela fechada lá 15 dias e não deixa ninguém lá fazer nada. Depois de 15 ou 20 dias, vai lá para tu ver como é que está. Mas tem que ter alguém para fazer a manutenção diária. Essa mulher, essa moça, talvez uma senhora já, e a gente vai encontrar o nome dela só no dia da sua morte. Segundo a história, ela prestou um serviço de alta relevância na família de Abraão. Após ela vir com Rebeca, porque ela foi designada, geralmente uma criança quando nascia naquela cultura, quando ela tinha uma ama, existia a ama de leite, existia a ama que tratava, cuidava, muitas vezes servia como professora, como médica, orientadora. Quando era uma família muito rica que estava envolvida, principalmente a nação de Israel era muito envolvida com a agricultura, a pecuária. Eles eram pessoas que, geralmente os ricos tinham muitas fazendas, como no caso de Abraão, Isaac, Jacó. Então eram pessoas que praticamente, me permita usar, praticamente não tinha quase tempo de lidar integralmente com as crianças. Então precisava de alguém para cuidar. Só que aquele trabalho não era um trabalho qualquer. Vez ou outra nós escutamos ou assistimos um vídeo de alguém que hoje galgou um lugar altíssimo na sociedade, mas nunca esqueceu, usando a linguagem brasileira, da sua babá que cuidou dele e cuidou dela. Já ouviu isso por aí? Que eu já ouvi muito. Então, quando ela foi levada para casa, a Bíblia não conta, não narra a história dessa mulher, literalmente, mas dentro do campo teológico nós encontramos pesquisas de que essa mulher cuidou desde... Não é bíblico que eu estou falando, viu, irmãs? A Bíblia não fala sobre isso. Segundo os historiadores, é provável que essa mulher tenha cuidado dos filhos de Rebeca com Isaac, no caso, Jacó e Esaú, que foram os dois filhos de Rebeca com Isaac. Que a palavra diz que Isaac orou, assim como Abraão passou 25 anos para ter seu filho Isaac, Isaac orou 20 anos. Imagine alguém casar com 40 anos e orar 20 anos para vir ter filhos, e quando os filhos vieram, ainda vieram gêmeos.
E além de vir gêmeos, ainda vieram brigando dentro da barriga, uns murrando outros, chutando outros, bofeteando outros. Provavelmente. É? Pois é. Porque Rebeca, quando viu a Bíblia diz que tinha uma luta. E luta é o quê, irmão? Luta, ela pode ser de forma abstrata. E a luta pode ser uma luta propriamente dita. Eles estavam lutando dentro do ventre da mulher, da mãe. E aí o que mais me chama a atenção é que tudo que esse casal fazia, irmão, igreja, fazia na base da oração. Por isso que eu digo, por mais simples que seja, nunca deixe de orar. Pastor, tem que fazer aquela oração bem longa, 1 hora, 2 horas, não. A oração não importa o tempo. O que importa é o seu coração e a fé que você tem quando você ora ao Senhor. A palavra diz que ao nasceram os dois, Esaú e Jacó. E segundo a história, Rebeca passou todo o resto da sua vida nos bastidores cuidando dessa família. O respeito que Isaac, com certeza ela ainda alcançou um pouco da vida de Abraão, porque quando Isaac casou com Rebeca, Sara já tinha morrido. Abraão estava vivo ainda. Ela alcançou um pouco da história de Abraão, entrou na família, na nova família agora formada por Isaac e Rebeca, e aí foi embora, cuidando dos meninos. Daqui a pouco Jacó cresce, daqui a pouco Jacó toma seu destino, Esaú toma seu destino, mas a história diz que ela continuou ali firme, cuidando dos filhos de Jacó. Olha, irmã, deixa eu dizer uma coisa aqui, igreja. Nada do que fazemos vai ficar simplesmente no anonimato. Primeiro que Deus vai reconhecer o que você faz. Não se preocupe quando alguém achar que está no auge porque está nas grandes mídias. Por mais simples que seja o teu feito, você será bem recompensada. Se não pelos homens, mas será recompensada por Deus. Recompensado por Deus. E quando Jacó foi para Padã Arã, que casou-se agora no seu casamento, que ele volta, a palavra diz que em algum ponto da viagem, Deus chamou Débora para si. Débora concluiu a sua missão. E no dia da sua morte, houve muito choro, houve muito planto. No mínimo, plantearam Débora 3 ou 4 dias de luto, de choro. Veja o quanto importante era essa mulher. Mesmo nos bastidores das tendas, mesmo ali no anonimato, mas praticamente foi ela quem cuidou de todos os filhos de Jacó, cuidou dos filhos de Débora, cuidou de Débora quando era ainda criança, alcançou muitos anos de vida. O texto diz aqui, para nós concluirmos e ministrarmos a Santa Ceia, diz o texto no capítulo 35, verso 8 do Gênesis: e morreu Débora, a ama de Rebeca. O texto não diz em nenhum momento se era ama de leite, porque a ama de leite era quando a mãe não podia amamentar o filho, então ela tinha que contratar uma mãe chamada de ama de leite, uma ama de leite que era para alimentar o seu filho. E foi sepultada ao pé de
Betel. Veja a honra que Deus deu a essa mulher. Quando Jacó sai da sua casa, ainda jovem, para a Mesopotâmia, a Bíblia diz que ele chegou num lugar chamado Luz. E lá ele teve um encontro com Deus. Ele teve uma revelação de Deus, que ele viu o Senhor assentado no seu trono, uma escada que vinha do céu à terra, os anjos subindo e descendo. E ali Jacó disse: o Senhor estava aqui, eu não sabia. E colocou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. E agora nós encontramos Débora sendo sepultada na presença do Senhor, no lugar onde Jacó teve o encontro com Deus, debaixo de um carvalho, cujo nome chamou Alon Bacute, ou seja, lugar de pranto, de choro, de tristeza, mas porém de honra, porque aquela mulher foi honrada até o último dia de sua vida. Porque geralmente tem um camarada na Bíblia que o texto diz assim, que ele morreu e não deixou saudade para ninguém. Mas imagina alguém morrer e não deixar saudade para ninguém. O camarada era bom, não era? Como? Sim, pois é. Muito obrigado, irmão. Durante toda a sua vida, Débora só plantou coisas boas, como falou a missionária. No dia que ela faleceu, aquela família parou. Geralmente o luto durava 3, 4, até uma semana, dias ou semana. Segundo a história, é possível que Débora tenha sido planteada pelo menos, no mínimo, 3 a 4 dias. Costume de plantear, sim. Inclusive Jacó, quando faleceu, se as irmãs forem ler lá no livro do Gênesis, o planto de Jacó durou quase 70 dias. Então, de acordo com a legislação, a lei de Israel, eles tinham que cumprir isso. Muito embora, missionária, aqui a lei ainda não estava em evidência, porque a lei ela passa a estar em evidência a partir de Moisés. Nesse contexto aqui, não existia ainda um código a se seguir, até porque era uma família. Porém, existiam as honras. E eu vou dizer uma coisa: quem honra, honra de verdade, irmão. É assim ou não é? Quem honra, honra. Mas quem não honra, não honra. E eu quero encerrar esta palavra nesta noite dizendo: se é para fazer, faça o melhor. Não procure protagonismo. Deixa quem quer procurar protagonismo. Quem vai te apresentar e quem vai te honrar é Deus. E essa mulher foi honrada por Deus e por essa família, que ela tanto cuidou de praticamente todos. Alguém já viu, até na vida real mesmo, ou até em algum filme, uma empregada ou empregado, um funcionário, que ele parece ter mais autoridade do que o próprio dono da casa? Muitas vezes sabe o que é? Aquela pessoa conquistou aquela confiança pelos serviços prestados. Que Deus em Cristo continue abençoando a igreja,